aqui, percebeu como que nós temos a tendência de formatar nossa vida, deixá-la de um molde e falar é assim. Começamos a colocar coisas dentro das caixas da nossa vida e nem mexemos. Não queremos ter o trabalho de pensar na grandeza, na dinâmica dessas coisas fora de caixas. E assim foi a nossa caminhada esse mês, quando nós conversamos sobre as bênçãos de Deus, que não cabem dentro de uma caixa, são muito maiores do que as nossas limitadas definições. Vimos como pensar financeiramente fora da caixa. Semana passada conversamos um tema difícil, falando sobre sofrimento, e vimos que nem sempre sofremos por algo que fazemos, às vezes somos atingidos por fatalidade da vida. E hoje a gente vai encerrar essa série, então, vamos encerrar esta mensagem falando de algo que não cabe em caixa nenhuma, a vontade de Deus. Eu não sei como é que o que vem à sua mente quando você pensa na vontade de Deus. Vontade de Deus é algo que eu tive muita dificuldade no começo da minha caminhada cristã, porque eu não sei com vocês, mas comigo, Deus, na vasta maioria das vezes, não é específico. Ele não fala assim: Wilson, bom dia, abra o olho direito, agora abre o esquerdo, põe o pé direito fora da cama, vai acontecer isso no seu dia. Comigo não funciona assim, eu gostaria tanto que funcionasse. Eu tinha muita dificuldade, porque Deus não é específico comigo. Nessa minha caminhada de 18 anos de fé, Deus só fala para mim assim: vem comigo. E eu falo: para onde, Deus? Fazer o quê? E Ele me fala: vou te contar no meio do caminho, mas vem. E eu tinha muita dificuldade com isso, porque eu pensava: poxa, se Deus quer que eu viva a vontade dEle, não seria mais fácil se Ele desenhasse, se Ele escrevesse ponto 1, 2, 3, Ele fosse específico? Porque quando Deus não é específico em sua vontade, nós temos que tomar nossas decisões. E eu não sei se já aconteceu com você, mas comigo já aconteceu isso, de Deus não ser específico e eu tomar uma decisão e acabar me precipitando nessa decisão tomada. Seria muito mais fácil se Deus simplesmente falasse: faz isso e pronto. Você não acha que seria mais fácil se Deus fizesse isso? Mas Ele não faz. E sabe por que Deus não faz dessa forma? Porque Deus não age assim? Porque Deus não quer criar marionetes ou robôs. Deus nos deu algo chamado livre-arbítrio para que possamos fazer as nossas escolhas. Aliás, é graças ao livre-arbítrio que nós nos aproximamos de Deus. Porque você pode obrigar uma pessoa a fazer muitas coisas, menos amar. Amar é uma coisa que você não pode obrigar. Não posso falar para você: me ame, agora, rápido. Não dá. Amor não se obriga. E é por isso que Deus nos permite tomar nossas decisões, para que um dia possamos chegar à compreensão que existe um Deus que nos ama, e nos ama tanto que deu seu Filho, seu único Filho, Jesus Cristo, para morrer na cruz por nossos pecados, e que ressuscitou para que pudéssemos ter esperança de vida eterna, para que um dia possamos tomar a decisão de falar: este é o Salvador que eu preciso. E é por isso que Deus não fala: faz isso, Ele nos deixa tomar nossas decisões. Eu não sei para você, mas eu acho esse negócio de tomar decisão muito difícil. Eu tenho muita dificuldade de tomar decisões. Se você me servir 2 pratos, eu não vou perder, eu vou saber qual comer. Eu tenho dificuldade com decisões. E eu sei que alguns amigos também têm. E é tão difícil tomar decisões, porque, em primeiro lugar, nós não temos o controle das variáveis. Nós nem sempre vamos saber que dia a gente vai ficar doente. Não, eu tenho certeza absoluta que no dia 14 de dezembro de 2015, às 18 horas, vamos pegar um resfriado. Nós não temos controle das variáveis. É difícil tomar decisões porque nós não sabemos o dia da nossa morte. Não dá para fazer um crediário em 10 anos, vocês vão ter 10 anos para pagar esse crediário. A gente não sabe se o caminho que a gente vai pegar vai ter trânsito, ou se vai estar livre. A gente não sabe se a empresa que a gente escolheu trabalhar, daqui a um ano vai falir. É muito difícil tomar decisões porque nós não temos os controles das variáveis. Também é difícil tomar decisões, é muito difícil tomar decisões porque nem sempre nós não temos a informação completa para tomar uma decisão. Nós não sabemos se o carro que estão nos oferecendo
se ele realmente é bom ou se adulteraram o velocímetro dele. Nós não sabemos se aquele bairro que a gente decide comprar uma casa ou alugar, se ele é um bairro perigoso. De manhã a gente passa lá, os passarinhos cantam, mas chega de noite, é um terror, a gente não sabe. A gente não sabe se a pessoa com quem a gente vai casar e que nos faz promessas no altar vai cumprir aquelas promessas depois de tantos anos. É muito difícil tomar decisões que a gente não tem todas as informações necessárias para tomar uma decisão. É muito difícil tomar decisões, principalmente porque nem sempre nós temos as garantias de que vai dar certo. Nós podemos decidir investir um pouquinho de dinheiro que a gente tem no negócio e o negócio não ir para frente. Nós podemos decidir fazer uma escolha por uma universidade, mas quem disse que você vai ter campo de atuação na formação que você escolheu? E é por esse motivo que é muito difícil tomar decisões. Mas também, não tomar decisão nenhuma é uma decisão. A decisão de se omitir, a decisão de se acovardar e se acomodar diante da situação e fazer como o poeta brasileiro, passar a vida cantando "Deixa a vida me levar", ou como os poetas ingleses "Let it be", aí depende do seu nível de cultura, né? Mas diante dessa complexidade, diante da complexidade da vida em tomar decisões, o que você costuma fazer quando você toma uma decisão? Você está diante de um impasse, aí você precisa tomar uma decisão. O que você faz? O que vocês fazem, gente, numa decisão? Eu preciso tomar uma decisão agora. O que vocês fazem? Se você frequenta uma comunidade cristã há algum tempo, a primeira resposta sua seria orar. É uma decisão. É muito importante? Eu só posso fazer orar. Mas será que é verdade mesmo que a gente ora para tomar as decisões da nossa vida? Você ora para tomar as decisões da sua vida? Vamos fazer um teste aqui. Vamos fazer uma pesquisa quantitativa aqui, tá? Quantos aqui já jejuaram e oraram por uma semana para saber qual escova de dente comprar? Levante a mão. Bando de incrédulos. Olha, ninguém. Ô Lígia, depois o pessoal reclama que tá com cárie, com tártaro, não ora. Aí vai pedir para a Lígia fazer consulta com a Lígia. Vamos tentar outra aqui, ó. Quantos aqui alguma vez já oraram para saber qual cardápio ia fazer durante a semana para alimentar a família? Vocês não estão falando sério comigo. Donas de casa, vocês nunca oraram? Senhor, me ajuda, o que eu faço para alimentar meus filhos e meu marido? Eu faço arroz ou lasanha na segunda, na terça? Ninguém. Vamos tentar mais uma. Quantos aqui alguma vez, nós estamos chegando agora no final do mês, hoje é dia 29, alguém aqui já orou e falou assim: Deus, o que o Senhor quer que eu faça com o meu 13º? Alguém já fez isso? Vai que Deus responde, né? É melhor nem orar, vai que Deus fala, né? Vocês percebem que tem coisas que a gente não ora para tomar decisões. Agora não precisa se manifestar, tá? Mas quantos aqui já oraram e falaram: Senhor, devo namorar com essa pessoa? Devo me casar com essa pessoa? Senhor, será que eu namoro com a loirinha ou com a moreninha? Será que eu namoro com a que é feia e canta bonito ou com a bonita que canta feia? Senhor, será que eu caso com a rica que de pobre já basta eu? Ou que vale... Já oraram por isso? Alguém aqui já orou alguma vez para saber que carro comprar, que casa comprar, pedindo para Deus se aquela proposta de emprego era melhor? Com certeza alguém aqui já orou para saber para onde deveria ir e o que fazer em situações que não tinham respostas. Não é curioso para você pensar que tem coisas que a gente ora e tem coisas que a gente fala: Deus, só me segue, só me acompanha? E aí eu te pergunto, qual é o critério que a gente usa? Se a gente fala: não, olha, quando eu tenho uma decisão difícil, eu oro, qual o critério que você usa para falar: não, isso aqui eu resolvo, deixa comigo, isso aqui, fala: não, Deus, isso aqui eu preciso que o Senhor me ajude? Qual o critério que você usa para falar: olha, Deus, não tenho condições de fazer isso,
e outro que tarde fala, não Deus, só autentica o que eu estou fazendo. Olha que interessante que diz esse texto de Provérbios, capítulo 16, versículos de 1 a 3. Diz o seguinte: ao homem pertencem os planos do coração. Os planos pertencem ao homem, os planos do coração pertencem ao homem. Mas, não esqueçam do mas, do Senhor vem a resposta da língua. Todos os caminhos do homem lhe parecem puros, mas o Senhor avalia o espírito. Consagre ao Senhor tudo o que você faz, e os seus planos serão bem-sucedidos. Essa aqui é a realidade das nossas vidas. Tem momentos em nossas vidas que nós fazemos planos e nós falamos, Deus, e agora? Vou para frente com esse plano ou não? Em outros momentos fazemos planos e falamos, Deus, está aqui, ó, te consagro e eu estou indo. E essas decisões que nós tomamos, às vezes elas nos levam ou não a experimentar a vontade de Deus. E eu quero, junto com vocês, nesta noite, tentar descobrir como é que eu posso tomar decisões que me levem a experimentar a vontade de Deus. Como é que eu posso ser o mais assertivo possível nas minhas decisões? E como é que eu posso tomar decisões que me levem a experimentar a vontade de Deus? Só que antes de a gente refletir sobre isso, eu quero combinar uma coisa com vocês. E ainda bem que está gravando, se você tiver dúvidas, assista a mensagem amanhã. Vou combinar algo com vocês. Se vocês falarem que não está combinado, eu paro de pregar, ok? Eu não estou dizendo que nós não temos que orar, ok? Vamos deixar combinado assim. Eu vou trazer uma reflexão, mas em nenhum momento eu estou dizendo que não devemos orar. Devemos orar em todo lugar, por todas as circunstâncias, a todo momento. Mas eu penso que às vezes, além de orar, nós precisamos agir. Nós precisamos tomar decisões, precisamos orar e agir. E eu quero, junto com vocês hoje, ver como que funciona essa dinâmica. E para falar sobre isso, eu escolhi um personagem bíblico que teve que tomar algumas decisões na vida. Ele me parece alguém muito sábio, ele tem uma certa credibilidade com a gente. E eu quero observar junto com vocês como é que este homem, chamado Paulo, tomava as decisões na vida dele, para que nós possamos aprender como tomar as decisões nas nossas vidas. Decisões que nos aproximem e nos levem a viver a vontade de Deus. Nós vamos observar 4 momentos na vida do apóstolo Paulo, e refletir como é que ele tomava as decisões da vida dele. E depois disso vamos tentar trazer isso para as nossas vidas. O primeiro momento que eu queria ver com vocês na vida do apóstolo Paulo está em um texto que vocês conhecem bastante, já ouviram alguém pregar sobre ele. Atos dos Apóstolos 16, de 6 a 10. Como podemos tomar decisões que nos levem para experimentar aquilo que a palavra de Deus fala, da vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. Vamos aprender com o apóstolo Paulo, nessa primeira situação da vida dele, em Atos 16, versículos de 6 a 10. Se você quiser também, você pode nos acompanhar aqui na leitura. Atos 16, de 6 a 10, diz o seguinte: Paulo e seus companheiros viajaram pela região da Frígia e da Galácia, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na província da Ásia. Quando chegaram à fronteira da Mícia, tentaram entrar na Bitínia, mas o Espírito de Jesus os impediu. Então contornaram a Mícia e desceram a Troade. Durante a noite, Paulo teve uma visão, na qual o homem da Macedônia estava em pé e lhe suplicava: passe a Macedônia e nos ajude. Depois que Paulo teve esta visão, preparamos-nos imediatamente para partir para a Macedônia, concluindo que Deus nos tinha chamado para lhes pregar o Evangelho. Olha que interessante que esse texto. Paulo tem um intuito no seu coração, que é pregar o Evangelho, que é compartilhar com as pessoas
o que Jesus fez na cruz. Paulo tem o desejo no seu coração de anunciar para as pessoas do mundo todo que Jesus está vivo. E Paulo faz isso porque ele entende que essa é a missão que Deus lhe confiou. E não só a Paulo, a missão de compartilhar da morte e ressurreição de Jesus é uma missão de todos os discípulos de Jesus, é uma missão da igreja. Não é a igreja que tem uma missão, é a missão que tem uma igreja à sua disposição. E percebam, Paulo está em ação, Paulo está em movimento, ele chega na missa, mas o texto nos diz que o Espírito Santo impede de pregar. Ele chega na Bitínia e nos diz o texto que o Espírito de Jesus o impede de pregar. Perceba que não tem oração nesse texto. Tem um homem em movimento, tem um homem em ação, tem um homem vivendo o chamado de Deus para a vida dele. É mais ou menos quando Paulo chegar para Lucas e Silas, seus companheiros de viagem. Lucas tem passagem para Mícia? Paulo não tem. Está tudo esgotado, vai ter festa na cidade, não tem passagem. Não, vamos para Bitínia então. Não, Bitínia também não, Paulo. Teve uma catástrofe lá, a ponte caiu, não dá. E para onde a gente vai agora? E aí nos diz o texto que durante a noite Paulo tem uma revelação e ele fala: bom, gente, Silas, faz o seguinte, vê se tem passagem para Macedônia. Paulo, Macedônia tem, então vamos para lá, vamos pregar lá. Sabe, gente, quando eu olho esse texto aqui e penso sobre decisões, esse texto me encoraja a pensar em algumas coisas. A primeira, nós não podemos estar parados. Nós temos que estar sempre em movimento, sempre agindo, sempre vivendo o chamado de Deus para as nossas vidas. A única coisa que não é permitida é ficar sem fazer nada. Deus não foi específico com Paulo quando ele começou essa caminhada. Bom, já que Deus não falou nada, eu vou fazer. Ele foi pregar na Mícia, foi pregar na Bitínia. Aí quando Deus foi específico, então ele mudou a rota dele. Eu aprendo com Paulo que mesmo nós tendo as melhores intenções do nosso coração, às vezes a nossa agenda não bate com a agenda de Deus. Isso acontece na maioria das vezes. E quando a nossa agenda não bate com a agenda de Deus, se estamos em missão, Deus se encarrega de fazer os ajustes entre a nossa agenda e a agenda dele, para que a nossa agenda sincronize com a agenda dele. Foi exatamente o que Deus fez com Paulo. Paulo estava em movimento, e Deus falou: Paulo, deixa eu só corrigir a sua rota. Você continua no movimento, mas deixa eu corrigir a sua rota. Diante disso, eu concluo que a primeira forma de nós tomarmos decisões tem como base na missão que Deus nos confiou. A escolha da nossa profissão, a nossa atuação durante a semana, as nossas aquisições, tudo que a gente vai decidir tem que ter por base a missão que Deus nos confiou, nossa missão de vida, de anunciar o reino de Deus. Vamos prosseguir? Paulo, como é que você tomava decisões na sua vida? Conta pra gente. Segundo o movimento de Paulo, Romanos capítulo 15, versículos de 23 a 27. Precisamos tomar decisões com base na missão de Deus para as nossas vidas. E Romanos 15, de versículos 23 a 27, vai falar de uma outra forma como Paulo tomava decisões. É um livro para frente de Atos, que nos diz o seguinte: o apóstolo Paulo falando para a igreja de Roma: mas agora, não havendo nessas regiões nenhum lugar que precise trabalhar, e visto que há muitos anos anseio vê-los, planejo fazê-lo quando for à Espanha. Espero visitá-los de passagem e dar-lhes a oportunidade de me ajudar em minha viagem para lá, depois de ter desfrutado um pouco da companhia de vocês. Agora, porém, estou de partida de Jerusalém a serviço dos santos, porque a Macedônia e a Acaia tiveram a alegria de contribuir para os pobres dentre os santos de Jerusalém. E eles tiveram prazer nisso, e de fato, vocês são devedores a eles, pois se os gentios participaram das bênçãos espirituais dos judeus, devem também servir aos judeus com seus bens materiais. Novamente, Paulo está em ação. Não vejo nesse texto oração, mas vejo Paulo planejando
o que fazer da sua vida. Paulo fala, pessoal, eu estou indo para ir com vocês. É que nem aquela pessoa que fala, você vai ficar quanto tempo aqui? Não, vou chegar em março e ficar só o restinho do ano. É mais ou menos o que Paulo está fazendo aqui. Pessoal, nos meus planos, estou indo aí ficar com vocês. Vou chegar aí, eu vou ficar só até o restinho do ano com vocês. E mais, eu vou dar para vocês a oportunidade de levantar uma oferta para mim concluir a minha viagem. Então eu passo aí, fico com vocês, vocês levantam uma oferta, eu sigo viagem e vou até a Espanha. Percebam, não tem oração, tem planejamento, tem estratégia, tem um homem que está pensando, como é que eu posso agradar a Deus? O seu planejamento não tem por base suas ambições egoístas, a sua vontade, onde ele seria o único beneficiado. Não, ele está planejando como é que ele pode servir mais a Deus. Eu vou passar entre vocês, depois eu vou para a Espanha. Ele está sempre pensando como é que ele pode glorificar a Deus. Seus planos levam ele a glorificar a Deus. Então eu aprendo com o apóstolo Paulo que, além de tomar decisões com base na missão, temos que tomar decisões com base nos valores e princípios do reino de Deus. É claro que precisamos orar, mas nós também temos princípios, temos valores norteadores. Você não precisa orar para Deus e falar assim, Deus, o Senhor deseja que eu honre meu pai e minha mãe? Você não precisa orar por isso, Deus já falou que Ele quer. É princípio do reino, é valor do reino. Você não precisa falar assim, Deus, é da tua vontade, Senhor, que eu me envolva com uma comunidade de fé? Não precisa orar por isso, porque Deus já falou isso. Então nós tomamos decisões, além de decisões que reflitam a nossa missão, decisões com base nos valores de reino de Deus que já existem dentro de nós. Terceira forma de tomar decisão. Paulo, como é que você tomava as decisões na sua vida que te aproximavam à vontade de Deus? De 5 a 9. Nós tomamos decisões com base na missão que Deus nos confiou. Tomamos decisões com base nos valores de reino de Deus. 1 Coríntios 16, de 5 a 9, vai falar uma outra forma que Paulo tomava as decisões da dele. Diz assim o texto. Depois de passar pela Macedônia, irei visitá-los, já que passarei por lá. Talvez eu permaneça com vocês durante algum tempo, ou até mesmo faça inverno com vocês, para que vocês me ajudem na viagem, aonde quer que eu vá. E destaque o versículo 7 na sua Bíblia, olha que interessante. Desta vez, não quero apenas vê-los e fazer uma visita de passagem. Espero ficar algum tempo com vocês, se o quê? Se o Senhor permitir. Mas permanecerei em Éfeso até o Pentecoste. Por que ele vai fazer isso? Porque se abriu para mim uma porta ampla e promissora, e há muitos adversários. Olha que interessante esse texto. Paulo novamente está em movimento, está em ação, está em planejamento, mas ele chega aqui em Corinto e ele fala assim, gente, espera aí, tudo isso que eu estou planejando só vai acontecer se Deus permitir. E mais interessante ainda, Paulo fala assim, gente, eu até queria ir, só que eu não vou, eu vou ficar. Sabe por quê, gente? Porque eu vi Deus abrindo uma porta ampla e promissora. Percebam, não tem oração, mas tem um homem que está sensível à voz do Espírito Santo de Deus, lhe direcionando e mostrando portas abertas, na qual ele poderia adentrar. Portanto, eu aprendo com o apóstolo Paulo que devo tomar as decisões da minha vida também com dependência naquilo que Deus vai fazer, com dependência naquilo que Deus está me mostrando, com dependência nas portas que Deus está me abrindo. E eu guardei o último para o final, para a gente conversar. Esse é o último texto que a gente vai ler, das aventuras de Paulo, e eu preciso que você preste muita atenção, porque é um texto muito difícil para a gente trabalhar. Paulo, como é que você tomava as decisões na sua vida? 2 Coríntios 2, de 12 a 14. Esse aqui eu preciso sentar para falar. 2 Coríntios 2, de 12 a 14. Paulo, conta pra gente como é que você tomava as decisões na sua vida.
E Paulo vai dizer assim para a gente: quando cheguei a Troade para pregar o Evangelho de Cristo, e vi que o Senhor me havia aberto uma porta, ainda assim, não tive sossego em meu espírito, porque não encontrei ali o meu irmão Tito. Por isso, despedi-me deles e fui para a Macedônia. Mas graças a Deus, que sempre nos conduz vitoriosamente no Cristo e por nosso intermédio exala em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Eu guardei o melhor para o final, e eu preciso que você preste muita atenção aqui. Porque nós vimos aqui, em Atos 16, Paulo tomando decisões com base na missão que Deus lhe confiou. Nós vimos aqui, em Romanos capítulo 15, Paulo tomando decisões com base nos valores de reino que existiam dentro dele. Nós vimos até aqui, em 1 Coríntios 16, Paulo tomando decisões com base na dependência de Deus. Se Deus deixar e abrir uma porta, eu vou. Mas aí a gente chega nesse texto aqui, e Paulo chega em Troade para pregar o Evangelho, e o que acontece? Ele percebe que Deus abriu uma porta. E o que ele faz? Ele não entra. Como assim, Paulo? Lá em Corinto, Deus abriu uma porta e você entrou, é isso? É isso mesmo. Mas aqui em Troade, Deus abriu uma porta e você não está entrando? É isso mesmo. Não, peraí, Paulo, tá? Eu não estou conseguindo entender. Você está entendendo, Paulo, que Deus te abriu uma porta aqui? Sim, eu estou entendendo. Paulo, e mesmo entendendo que Deus está abrindo uma porta, você não vai entrar? Não vai entrar. Rebelde você, hein, Paulo? Aposto que vai se dar mal. Depois não fala que ninguém te avisou. Se a mão de Deus pesar sobre sua vida, você não vai reclamar depois. Porque você está consciente que tem uma porta aberta e não entra. E aliás, vai para outro lugar. Sabe o que é interessante, gente? Eu olho para o Paulo e eu penso que Paulo tem algo que muitos de nós não têm: visão e prioridades. Paulo identificou uma porta aberta, mas ele não entrou por ela, porque Paulo tinha suas prioridades. E quem não tem prioridade é como quem atira uma flecha e depois desenha o alvo em volta. Quem não tem prioridade, qualquer lugar que vai, tá bom. Qualquer coisa que faz é certo, porque não tem prioridade, não tem visão. Paulo, sim, ele percebeu que tinha uma porta aberta, mas por que ele não entra? Porque ele não encontra Tito. Tito era discípulo de Paulo, era amigo de Paulo, e principalmente Tito era sucessor de Paulo. Paulo estava confiando, preparando Tito para sucedê-lo no ministério, para cuidar das igrejas junto com Timóteo e com tantos outros. Tito era a prioridade de Paulo, e não essa porta que se abriu. Portanto, gente, por mais complexo que seja, pelo menos para mim, eu tive muita dificuldade de entender esse texto. Quando eu olho a decisão que Paulo toma, mesmo diante de uma porta que Deus abriu, eu sou levado a pensar nas seguintes questões. Primeiro, se Deus abriu a porta, ela vai continuar aberta. Porque Deus que abre, a porta que Deus abre, ninguém fecha. E nem sempre na hora que a porta abre, nós temos que adentrar por ela. É o que eu vejo com Paulo. Paulo não entra porque Tito é a prioridade dele, então ele vai atrás da prioridade dele. E tem uma palavrinha aqui que nos ajuda a entender todo esse texto, do porquê Paulo não entrou na porta que Deus abriu e foi atrás de Tito. Paulo disse que fez isso porque ele não teve sossego. Em outras traduções está escrita a palavra paz. Não tive paz em meu espírito para entrar nessa porta. Você já parou para pensar por que a paz ela é tão importante para nós tomarmos nossas decisões, mesmo diante de portas que nós temos convicções que foi Deus que abriu? Na sua opinião, por que para Paulo era tão importante a paz?
para ele poder tomar uma decisão. Quando eu li esse texto, eu lembrei de um outro texto que o apóstolo Paulo fala sobre paz, e com esse texto a gente está caminhando para o final da mensagem. Por que a paz é tão importante na hora de tomarmos decisões? Colossenses capítulo 3, versículo 15, que diz o seguinte: que a paz de Cristo seja o juiz em seus corações, visto que vocês foram chamados a viver em paz, como membros de um só corpo, e sejam agradecidos. O apóstolo Paulo, ele nos ensina algo muito precioso nesse texto sobre paz, para tomar decisões. A primeira coisa que Paulo ensina é que a paz, ela serve para sondar o que há em nosso coração. Ela nos serve para mensurar aquilo que está no nosso coração, para validar o que está em nosso coração. E o mais interessante de tudo é que Paulo fala que esta paz que tem que existir no nosso coração é uma paz que tem que estar no coração de todos, porque é uma paz comunitária. A paz é algo de consenso comunitário. Nós temos que estar em paz com essa decisão. E principalmente, a parte que eu mais gosto, diante de uma decisão que eu estou em paz, toda a comunidade de fé está em paz, isso acaba em agradecimento, isso acaba em louvores a Deus, isso acaba em gratidão a Deus. Portanto, quando você pensa em Paulo tomando as decisões e tendo a paz como aquilo que vai mensurar as suas decisões, você pode se fazer 3 perguntas para tomar as suas decisões amanhã. Primeiro, você está em paz com essa decisão? Como é que está seu coração diante dessa decisão que você vai tomar? Você está em paz com ela? Mas não para por aqui. Não para por aqui, porque tem outra pergunta. Além de você estar em paz, o que as pessoas ao seu redor estão dizendo? As pessoas que te conhecem, seus líderes, seus amigos, eles também estão em paz com essa decisão sua? E por fim, quem é que está dando graças a Deus pela decisão que você está tomando? É mais ou menos como se eu dissesse assim para vocês, para a gente ter um exemplo bem palpável aqui. Imagine que eu dissesse assim para vocês essa noite: gente, eu queria agradecer de todo o meu coração por este quase 2 anos de pastorado nessa comunidade de fé, mas eu estou anunciando para vocês hoje que esta é a minha última pregação aqui, e eu recebi o convite para pastorear uma outra igreja. Então, a partir de segunda-feira, já não estou mais em São José dos Campos. Muito obrigado por tudo que vocês fizeram por mim, pela minha família, e que Deus abençoe vocês. E aí eu acabasse de pregar, o Rolf me chamava de canto assim e falava: Wilson, peraí, você falou que você vai embora, é isso? Vou embora, Rolf, eu recebi um convite, acho que é muito bom para minha vida, minha família, eu vou embora. Aí o Rolf me perguntaria assim: Wilson, mas você está em paz com isso? Eu diria para o Rolf: eu estou em paz, meu coração está tranquilíssimo quanto a isso, é bênção de Deus, Rolf, Deus está me direcionando. O Rolf, não contente com a minha resposta, ele perguntaria assim: ô Wilson, mas o que o Klaus está falando dessa decisão sua, o Marcos, são pessoas experientes, estão caminhando com você? O que o Clore, como seu tutor, o Leonardo, seus mentores, estão falando disso? Não, eles disseram que é uma péssima ideia, eles não veem uma boa para a minha vida, mas eu estou em paz. Eu pelo menos estou em paz. O Rolf é insistente, ele ia falar assim: Wilson, tudo bem, mas e a igreja? A igreja será que vai dar graças a Deus por isso? Eu falaria para o Rolf: a igreja não tem visão. Eu tenho visão, eles não. Eu estou em paz. O Rolf perguntaria: mas peraí, você não está investindo no chamado pastoral do Jefferson e do Lucas? Como é que eles vão ficar? Olha, eles eu não sei. Eu vou ficar muito bem, porque eu estou em paz. Aí o Rolf ia desistir e ele ia falar: tá bom, a última pergunta, Wilson. O que a Gisele está falando disso? Eu diria para o Rolf, a Bíblia fala que importa obedecer a Deus do que aos homens, ou às mulheres, quem quer que seja. Eu estou em paz. Você percebe como é contraditório isso? Que paz é essa que só você sente? Que paz é essa que só você sente, ninguém mais sente? Você tem a unção e a visão e nós não temos nada, porque você está em paz. Que paz é essa que só você sente e os seus líderes não sentem?
Seus amigos não sentem. As pessoas que caminharam com você não sentem. Só você sente paz. Que paz que é essa? Que paz é essa que ninguém dá graças a Deus por essa decisão? Não resulta em louvor. Só você está em paz. Quando estamos diante de uma decisão, temos de nos questionar se nosso coração está em paz. Mas também temos de nos questionar, e o coração das pessoas envolvidas com essa decisão? Como está? Será que essas decisões que tenho tomado, elas estão resultando em louvor? Deus está sendo glorificado com elas? Tem um professor meu que ele me ensinou algo muito precioso que eu vou levar por toda a vida. Ele falou que é uma coisa que ele aplica para a vida dele, e eu tenho tentado aplicar para a minha também. Ele falou: Wilson, quando eu estou diante de uma decisão, eu tenho três questões que eu me coloco, eu me questiono para saber se é de Deus ou não. A primeira delas, meu coração queima por aquilo? Meu coração queima por aquele ministério, por aquele povo, por aquele lugar, por aquela cidade? Ah, meu coração está queimando. Ok. Segunda pergunta: o que seus líderes estão falando? As pessoas que influenciam o senhor estão falando o quê? Não, eles estão falando também que é uma boa. Ok. Wilson, você está vendo uma porta aberta? Não estou vendo. Vou ter que, na verdade, forçar a maçaneta ou vou ter que estar jeitinho. Então não é para você. O coração que arde, portas que Deus abre, coração que arde, portas Deus abrindo e os líderes falando que é uma boa. Três formas, três combinações perfeitas para saber se devemos tomar decisões ou não. Se uma delas não der certo, arrisco dizer que talvez não seja a vontade de Deus para a sua vida. Concluindo nossa mensagem, para a gente concluir nossa mensagem, eu mostrei para vocês nessa noite 4 momentos de Paulo e como ele tomou as decisões na vida dele. Paulo tomava as decisões e era um conjunto de coisas, com base na missão, com base nos valores de reino, com base na dependência daquilo que Deus faria e com base nas prioridades de vida dele. Agora, para a gente concluir, o que você enxergou aqui em comum nessas coisas aqui? São 4 situações diferentes, 4 formas de pensar diferentes, mas tem algo em comum nessas 4 histórias. Além do personagem, claro, Paulo. Sabe o que é em comum nisso aqui? Tem chamado Paulo que quer glorificar a Deus com a sua vida. Chamado Paulo que tem por objetivo maior que Deus seja exaltado na vida dele e através da vida dele. Gravasse, guardasse esta frase: se você tem interesse de glorificar a Deus com suas decisões. Nossa vida é conduzida para a glória de Deus, a glória de Deus conduz a nossa vida. Quando a nossa vida é conduzida para a glória de Deus, a glória de Deus conduz a nossa vida. Tudo que você faz, o seu objetivo primário é glorificar a Deus, fique tranquilo. A glória de Deus conduzirá você em suas decisões, em seus passos e em suas decisões. Paulo queria glorificar Deus na Bitínia e na Mísia. Deus falou: beleza, Paulo, mas na Macedônia eu vou ser mais glorificado. Paulo queria glorificar Deus em Roma. Deus falou: pode ir, Paulo, lá eu serei glorificado por você. Paulo queria glorificar Deus em Éfeso. Deus falou: Paulo, pode ir e inclusive vou abrir uma porta para você. Paulo queria glorificar Deus cuidando daqueles que Deus lhe confiou. E Deus falou: Paulo, faça isso e eu vou deixar uma porta aberta aqui para você. Quando você quiser, ela vai estar à sua disposição. Concluo a mensagem de hoje com uma simples pergunta para nós: essas decisões têm glorificado a Deus? Olhando para mim e para a sua vida, para aquilo que a gente tem feito, para aquilo que a gente tem vivido, para as nossas escolhas, sei como que as suas escolhas têm glorificado a Deus? Queria me dizer o que é que tem conduzido a sua vida? Se é a sua vontade ou a glória de Deus conduzido a sua vida? A vontade, os seus desejos, ou é a glória de Deus que está te conduzindo?
por eu viver. Deus nos fala em Provérbios 16, versículo 9, que em seu coração o homem planeja o seu caminho, mas o Senhor determina os seus passos. E que o Senhor, em Salmo 37, firma os passos de um homem quando a conduta deste o agrada. Ainda que tropece, não cairá, porque o Senhor o toma pela mão. A oração é que Deus nos abençoe, nos leve a conhecer a sua vontade e principalmente que nós possamos ter como princípio norteador a glória de Deus. Porque quando a glória de Deus é nosso alvo, a glória de Deus nos conduz. Seja para a honra e glória do Senhor.